Março de 2026, Ribeirão das Neves, Minas Gerais, Brasil. Dedico esse vídeo aos quase 50 amigos que costumam vir aqui me assistir. E também, muito especialmente, a Akira Minoda. Akira, irmão querido, pessoa proba, íntegra e de um caráter cuja firmeza tem a têmpera do aço. Essa questão do caráter, bondade, me arremete a uma filosofia militar de que se os companheiros de trincheira, se eles não puderem se ajudar, não puderem se terem lealdade, amizade, dedicação, serem capazes de se sacrificar pelo outro, é questionável para que serve a guerra. Tem até uma história de o soldado que pediu autorização para o superior para ir buscar resgatar o outro que estava ferido, seu amigo. E aí o comandante entendeu que não valeria a pena e falou: olha, não vale a pena, não vá lá, será mais um homem perdido, mais uma vida, você vai morrer lá. A chance é muito grande e se você tiver sucesso, você nos trará apenas um cadáver. Bom, e aí o soldado teria ido e voltou com o cadáver. E esse comandante teria lhe perguntado, talvez, perguntado, é questionável isso se houve mesmo. Essa história, ela parece mais uma metáfora, né? Mas também não há de se duvidar. Mas quando o comandante pergunta, se teria valido a pena, ele teria respondido que quando chegou lá, o amigo, ainda com vida, lhe disse: eu sabia que você viria. Eu sabia que você viria. É isso. Ter lealdade. Sou muito grato às pessoas que me têm lealdade. E em troca eu procuro ser leal com todos. Todos. Esse lugar aí é um lugar que eu gosto de assistir o pôr do sol. Fica embaixo de uns linhões de energia elétrica. Aí à frente, pouco à frente, alguns quilômetros à frente, tem uma subestação de rebaixamento da CEMIG. A CEMIG é a companhia de energia elétrica aqui do meu estado, Minas Gerais. E eu gosto desse tipo de voo de drone, nesse tipo de paisagem. Eu aprecio, acho que tem a sensação de que estamos pairando, sobre esses campos elíseos. É a sensação que eu tenho, que lá na frente é a BR-040. Essa quantidade de aves aí eu tentei identificar, imaginei que talvez fosse urubus, mas eu achei eles pequenos para urubus. Eles têm uma bate asa numa velocidade muito rápida também, para ser urubu. Sei lá, tem essa mancha branca na ponta das asas, Aí parece que eles já estavam aninhando aí, para dormirem, eu não creio que aí seja um local em que eles venham nidificar, para procriarem, não. Mas para dormir é certo.
E o horário também já era por volta de 18 horas aí. Acho que estava aproximando das 18 horas, eu não tenho bem certeza não. Isso tem 2 dias que eu fiz esse vídeo, né? E é, exatamente 2 dias. Mas eu gosto muito desse ambiente, eu acho ele muito bom. Retornando à fala anterior, né, sobre lealdade, sobre pessoas que se dedicam à causa, a princípios, a valores, né, e são capazes de fazer sacrifício pessoal muito grande, né? Eu lembrei de uma reportagem que eu vi há muitos anos, me marcou muito, de uma época que né, foi importante para mim ter assistido esse momento, sabe? Havia uma equipe de reportagem descendo o Rio São Francisco e na beira do rio eles viram num certo momento um senhor apanhando, um, fazendo um movimento de algumas poças d'água até a margem do rio. Eu acho bonito demais essas árvores aí, essas árvores coloridas aí, eu não sei identificá-las, mas eu acho elas muito bonitas. De vez em quando eu passo por aí com drone para vê-las. Eu acho elas bonitas. Mas esse senhor foi abordado pela equipe de reportagem. A repórter vai lá e pergunta o que ele estava fazendo. Ele falou que estava pegando os peixes e colocando aqueles peixes que o rio tinha enchido, agora estava baixando e tinha ficado aquelas poças, e ele estava fazendo um trabalho de resgate, levando os peixes para o leito do rio. E aí a repórter, de maneira muito simpática, perguntou para ele assim, com um tom bastante ameno, muito tênue, no qual não havia nenhum tipo de ofensa. Ela fala com ele assim: escuta, não parece um sonho o senhor se dedicar a isso, né? Dedicar parte do seu tempo a isso, o senhor pescador, né? O senhor fazer isso? Não parece sonho que o senhor vai salvar, né? Ela quis dizer isso, né? Salvar os peixes, né? Porque ele estava salvando alguns, né? Mas havia no leito, no curso do rio, outros, né? E aí ele teria respondido com a mesma característica meiga, a mesma entonação de voz com o qual ela havia lhe feito a pergunta, né? Ele responde, ele falou: sim, talvez sim, mas não é exatamente nos sonhos que homens e mulheres de bem se encontram para transformá-los em realidade? Às vezes, essas histórias, às vezes, elas são encenadas, mas ele me pareceu muito autêntico. E a surpresa é que a gente quase nunca espera isso de uma pessoa simples, né? Eu tenho um amigo, já até falei dele aqui, ele chama Raimundo Nonato, filho do senhor Raimundo Mendes, nascido em Januária, na beira do Rio São Francisco. E Raimundo conta histórias. Raimundo é um pouco mais velho que eu e foi muito importante na minha educação, a parca educação que eu possuo. Ele comprava livros e me dava de presente. E eu lhe sou muito grato por isso. E tem mais gratidão ainda por ele me sabatinar sobre os livros. Ele lia os livros antes de me dar. Mas ele conta histórias sobre um pescador chamado, aliás, um médico chamado Dr. Cunha, que nas manhãs de alguns dias chuvosos ele ia para a beira do cais e ficava ouvindo os pescadores. Quando ele saía, normalmente ele encontrava o senhor Raimundo Mendes, o pai do Raimundo Nonato, meu amigo, e o Raimundo Mendes questionava ele, né, o que ele via fazer aqui. Talvez apenas esse questionamento eu entendia que podia ser apenas com o olhar, ao qual a pergunta que ele respondia
dizendo, afirmando, os simples dizem coisas. E é isso, às vezes a gente não espera, né? Mas os simples dizem coisas, né? As pessoas simples, às vezes, elas trazem consigo uma bagagem, um conteúdo, inclusive axiológico. Eu gosto disso. Esse lugar é muito bonito, né? E o céu aí estava maravilhoso, né? Esse momento crepuscular, né? Um momento de final de tarde, né? Ali é o leste, né? Onde nós estamos vendo, né? O oeste está para trás, né? Aí estamos aproximando do oeste, né? À nossa direita está o norte, todo o oeste. Aí é o sul. Você vê, o céu inteiro estava bastante colorido, né? Incrível, né? Me encaminhando para o término do vídeo, eu agradeço e peço a Deus que encontre todos bem. Que nosso Senhor Jesus Cristo esteja na vida, nos corações, nos lares de todos que estão por aqui assistindo essas imagens. Fique com Deus.